Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, alegria enorme, Plantão do Evangelho, começando mais uma semana e pedindo licença para que possamos sentar aí ao seu lado e juntos abrirmos esta obra extraordinária, essa obra necessária que é o Evangelho de Nosso Senhor à luz da doutrina. Licença, esteja você no seu carro, no seu escritório, no seu carro, nós queremos estar aí ao seu lado estudando essa obra extraordinária, essa obra necessária. E quem está conosco, como todas as segundas-feiras, né? A nossa querida amiga e irmã Celina Sobral. Boa noite, Celina. Boa noite, André Marouço. Boa noite a toda a equipe. Boa noite aos internautas. É um prazer sempre começar a semana com o Evangelho junto com todos e estarmos aqui, né? Realmente dispostos a estudar, tentar conhecer um pouquinho mais, né, André? Esse livro que é uma universidade do Espírito e que todos nós precisamos para a nossa caminhada. Sejam todos muito bem-vindos e uma ótima noite. Muito bom. Uma universidade do Espírito, esteja ele encarnado ou não, né, Celina? Com certeza. Porque Ou é o que a gente precisa mesmo ainda nos mundos... É o que a gente precisa mesmo ainda para os outros mundos. Com certeza essa é uma obra que deve ter sua... que deve existir em outros mundos. Não sei se exatamente da mesma forma, mas com o mesmo objetivo, certamente, né? Com os mesmos ensinamentos, porque se a gente não fizer direitinho isso aí, a gente não vai para cima, não. Pois é, esse aí tem que tirar nota boa, tem que tirar nota boa na escola de Nosso Senhor e esse é o maior manual para poder tirar nota boa. Se bem que, às vezes a gente pensa, puxa, se eu tirar um 7 já tá bom. Mas mesmo para tirar o 7, às vezes, gente, principalmente quando está em planeta de provas e expiações, a gente tem que ralar. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Nós vamos dar início ao estudo do item 10. Vamos estudar aqui o item 10, que é um espírito que assina como M ponto, espírito protetor. Uma mensagem chegou em Bruxelas, na Bélgica, né, no ano de 1861. O espírito certamente não quis deixar a sua verdadeira identidade, né, Celina? O que foi comum, quer dizer, foi bastante comum na história espírita, né? Muitos espíritos, não só na França, no nascedouro da doutrina dos espíritos, mas mesmo pela psicografia de Chico Xavier, muitos espíritos optaram pela anonimidade, né? Por serem anônimos. Por exemplo, André Luiz, né? Que não é o nome dele, André Luiz, né? Exatamente, Humberto de Campos, irmão X. E, na verdade, o que importa não é o nome, né? Cada um pode dar o nome que quiser. E também a história de repente, alguns terem sido conhecidos, terem sido famosos, e se está no plano espiritual já com outro olhar, ou então vem deixar uma mensagem também, para não expor, mostrando orgulho ou alguma coisa do tipo. Então, é bem comum, principalmente os espíritos mais evoluídos e conhecidos, mudarem ou usarem pseudônimos. É isso aí. Bom, mas queridos irmãos, queridas irmãs, vocês sabem que para esse programa ficar bacana, legal, para a gente entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, nós necessitamos do recurso da prece. Vamos pedindo à nossa querida Celina Sobral que faça a prece inicial por todos nós e nós a acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Então, convido a todos a se recolherem, mantendo os pensamentos concentrados no nosso Pai, no nosso irmão maior, nos mentores de luz, que já nos assistem nesse instante, nos envolvem, trazendo medicação, trazendo amparo, luz para todos nós que estamos nesse encontro, que estamos com o intuito de conhecer um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus e de nos melhorarmos. Que a espiritualidade superior, que nesse instante nos atende, ouve e usa nossa mente, nossas palavras, possam realmente nos envolver a todos, nos trazendo esclarecimento, o intuito certo das palavras, das frases, do texto, para que seja útil, para que possamos colocar em prática
e que esse encontro seja especial, iniciando a nossa semana debaixo de harmonia, de paz, de realmente toda a proteção necessária para que a gente consiga enxergar os caminhos de forma melhor, analisar os nossos atos, as nossas caminhadas na evolução do nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, que esteja conosco e que possamos realmente avançarmos um pouquinho nessa nossa caminhada evolutiva. E também pedimos licença de nossa parte, nesse instante, para darmos por iniciado o estudo do Evangelho desta noite, desta semana. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá, gente. Hoje, a verdadeira propriedade, mensagem que chega em 1860, pelo Espírito que assina como M, é o item 10 do capítulo 16, né? Então nós vamos pedindo a você aí abrir o seu evangelho, não tem, espírito.org.br, uma cortesia lá da Fundação Espírita André Luiz, é um PDF de O Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive é a mesma tradução que eu uso aqui para poder ler os trechos do Evangelho, né? Então é bem bacana quando você consegue acompanhar a leitura e depois as reflexões que todos nós fazemos aqui, ficam um pouco mais próximas daquilo que efetivamente os espíritos amorosos vieram nos trazer como ensino da noite, né? E aí a gente pede a você que participe desse programa, né, de forma ativa, que você mande sua mensagem, fazendo alguma crítica, elogio, sugestão, mas principalmente perguntas ou considerações, preferencialmente dentro do tema da noite, né? Para você que chegou agora, capítulo 16, item 10, esse é o tema da noite, vamos falar de a verdadeira propriedade. Como é que você faz? 0800 979 5011, 0800 979 5011, é o telefone que a nossa querida irmã Margarete vai atender com grande alegria, registrar sua participação e passar aqui para a gente. 11 2457 5011, 11 2457 5011 é o outro telefone, você também pode se utilizar. Agora, se você estiver tímido para falar com a Margarete, aí você pode mandar pelo WhatsApp. É o 11 99643 3827, 11 99643 3827, né? E você pode mandar mensagem de áudio ou de texto, né? Você também pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior, é o Facebook da TV Mundo Maior, e ali esse programa também é exibido, e aí a gente já vai pedindo a você que curta, comente e compartilhe, né? Curtir, comentar e compartilhar é algo de grande importância para o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz faz e, por que não dizer, algo de grande importância para todos nós, né? Para que mensagens como estas que a Fundação faz circular pela grande rede cheguem ao maior número de corações e mentes, e assim a gente vai colaborando com a construção desse mundo de regeneração que é o desejo de todos nós. Sem enrolar mais, vamos lá para o item 10, capítulo 16, mensagem de M, Espírito Protetor. Falaremos de a verdadeira propriedade. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dá de acordo com a sua vontade. O homem tem apenas o usufruto, é o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual que Deus frustra, muitas vezes, todas as suas previsões. A fortuna escapa àquele que acredita possuí-la com os melhores títulos. A gente, quando vê isso, né, Celina, a gente pensa alguns personagens que estão aí, né, e que são muito conhecidos. Nós temos alguns bilionários que são muito conhecidos, eu vou citar aqui pelo menos dois deles, Bill Gates e o Elon Musk, né? São homens que têm fortunas na casa de bilhões de dólares, não é nem reais, né? E a gente fazendo uma conta disso, fala, não, tudo bem, boa parte da humanidade pode até perder tudo, mas fulano e Beltrano não, porque são dois bilionários. Por exemplo, Elon Musk e Bill Gates não, porque são dois grandes bilionários. Mas a história humana é riquíssima. Não que vai acontecer com esses dois, né? Eu espero que eles continuem cada vez mais ricos, cada vez gerando mais fortunas, mais
trabalho, mais renda, mais conhecimento, mais aplicação no meio ambiente, enfim. Mas, como estava dizendo, há muitos casos na história terrena de seres que pareciam ser inalcançáveis, inatingíveis no seu poder, na sua fama e na sua grana, que é principalmente do que nós estamos falando hoje à noite, mas que caíram, né? Tem até um ditado: quanto maior a altura, maior é o tombo, né? Esse início desse item 10, André, faz a gente repensar uma situação que a gente esquece, que todos nós esquecemos, que realmente tudo que está aqui nesse plano material não é nosso, é emprestado e é realmente da matéria. E a gente esquece que a gente é ser espiritual e experiência material, não é? Tanto que, como você falou, as coisas acontecem, parece que surpreendentemente, e não deveria ser surpresa para a gente, porque a gente conhece também muita gente que tem muito dinheiro, pessoas que ganharam concursos aí na TV, e a gente vê que depois não tem nada porque não souberam administrar, ou porque gastaram com besteiras, né? E muita coisa acontece. E a gente, eu e você, André, que a gente já trabalhou e trabalha em trabalhos mediúnicos com a espiritualidade, você já deve ter recebido visita nos trabalhos de irmãos nossos que já desencarnaram e demonstravam chegar na sessão espiritual com as mãos endurecidas, né? E explicando depois que o que aconteceu com eles, que fazia com que se sentissem dessa forma, era porque não souberam usar as mãos para auxílio, para trabalho, quando estavam encarnados. Então, se apresentavam como mão que não estava conseguindo mexer, que não tinha movimento. Olha o que a mente faz com o espírito, porque o que a gente vai levar é só o que a gente conquistar da gente, né? Dentro de virtudes, porque o resto tudo vai ficar aqui. Então, como é emprestado, como o início do texto está falando, nós devemos aprender. Se a gente não sabe ainda, nós temos que aprender a usar, não é? Porque, na verdade, as coisas na Terra, no planeta, ensinam a gente a acumular, não é? Nós somos estimulados a conquistar cada vez mais, a reunir bens terrenos. Ai, porque quer uma casa, quer duas, quer três, quer cada vez melhor, os carros cada vez melhores. Nós somos motivados a aplicar dinheiro em tal. Tudo bem, ninguém está dizendo que a gente não deve ter cuidado e usar o que nos é emprestado, mas muitas vezes a gente esquece que o tempo passa, a gente, ultimamente, mais do que nunca, a gente não está vendo que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente não quer chegar lá com mão endurecida, ou então com essa sensação, ou então com as mãos vazias, de dizer, nossa, a gente encarnou e está voltando para o plano espiritual da mesma forma. Essa verdadeira propriedade é muito extensa, é muito ampla para a gente interpretar, né, André? E essa questão das mãos endurecidas, né, Celina, é bom acho que dá para a gente trabalhar um pouco mais isso, como é que se dá, porque muitas vezes pode parecer que é um castigo, né? Olha, suas mãos não foram erguidas, não foram estendidas para o seu próximo, né? Deus, eu estou dizendo Deus falando com a gente, então agora sua mão esteja dura. Né? Não é assim que as coisas se dão, né? Mas é até fácil da gente explicar. Imagina o seguinte: você é um cara com muita grana, né, que poderia ter feito bem a muita gente, né, na geração. Eu não estou nem falando em dar, não, viu, gente? Estou falando, por exemplo, na geração de emprego, de trabalho. Claro que muitas vezes é importante dar, porque tem gente que só tem condições de pedir, né? Ou momentaneamente, ou até de forma perene, pelo menos dentro da própria encarnação. Mas pessoas que tiveram um mau uso, né, e que, em detrimento desse mau uso, acabaram colecionando inimizade, essas inimizades, muitas vezes, podem ter o poder de exercer uma espécie de hipnose nessas criaturas, né, no plano da espiritualidade, de tal forma que a pessoa vai passando a crer verdadeiramente que a sua mão está ficando, né, num estado, mãos rígidas, né? Porque mente é tudo aqui. Vocês imaginem o que é mente
no astral, né? Então, a situação é completamente diferente, tanto é que nós aprendemos as propriedades do perispírito, né? E uma das coisas que nós aprendemos é isso, essa possibilidade que o perispírito tem de se adequar, de se moldar a partir de uma ideia fixa, a partir de um comando, a partir do espírito, que é o agregador da matéria, inclusive da matéria quinta essenciada, nesse caso, o perispírito, né? Agora, e o inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro, porque ao mesmo tempo que você, quando por exemplo, levando em consideração esse exemplo que a Celina nos trouxe, quando você deixa de ter mãos caridosas, né, e você é taxado como tendo de mãos rígidas, você também, tendo mãos caridosas, vai receber muitas almas irmãs que vão te enviar as melhores energias de amor em virtude da caridade que você fez por intermédio das suas mãos. E as suas mãos serão mãos luminosas, ao invés de mãos rígidas, porque você passa a crer naquilo, você passa a ver que você tem mãos generosas, né? E isso em tudo na vida. Por isso daí a importância, né, Celina, da gente fazer network. Network não é só para trabalho, não, embora o nome é network, mas como nós vamos estar trabalhando em todos os lugares, fazer network é importante em tudo na vida, né? Porque você sendo querido, você sendo respeitado, as pessoas te desejando o bem, pelo bem que você fez, pelo respeito que você deu, naturalmente isso volta para você. Não é isso, Celina? Não, é bem importante o que você está falando, a conquista de amizades através dos nossos atos, que às vezes a gente acha que está fazendo as coisas e que ninguém está vendo. Mesmo estudando Espiritismo, né, a gente tem que lembrar também que tem sempre olhos mesmo espirituais em cima da gente, e às vezes também de pessoas encarnadas que a gente não está nem percebendo, porque a gente é muito cobrado pelo fato de, mas você não é espírita, por que você está fazendo isso? Por que você está falando assim? Por que você está se mostrando dessa forma? Então, as nossas atitudes baseadas no amor, baseadas nos ensinos do Evangelho, investindo nas nossas virtudes de paciência, de coragem, de perdão, de entendimento, nós vamos fazendo sim conquistas no plano espiritual. E aí, preparando também a nossa recepção quando chegarmos do outro lado. Então, isso aí é muito importante a gente entender que, lógico, temos que nos melhorar encarnados, mas não podemos esquecer de cuidar do nosso espírito. E o desapego, que é exatamente o que vem falar, a verdadeira propriedade, o não poder servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque a gente vai mexer ou com paixões materiais, que é ouro, que é coisas, né, que ficam tudo aqui, ou realmente com a nossa parte moral, que é a nossa parte do espírito, é muito importante que a gente não esqueça. Não é? Existem vários exemplos aí, Jerônimo Mendonça, você não conheceu Jerônimo Mendonça, né, André? Não pessoalmente, mas a história sim, claro, o gigante deitado, né? A única vez que ele foi lá nas casas André Luiz foi a meu convite, que foi que um legal. dia assim, foi logo no início, ainda estava na 13 de maio, o centro, e atrasou, foi um drama, assim, eu chorava desesperada, porque, né, começou gente a fazer outra palestra, e depois ele chegou atrasado, e foi um drama. Bom, mas ele foi. E ele contava várias histórias, eu era fã de Jerônimo Mendonça, né, assim, de carteirinha. E uma das histórias que ele contava era geralmente uma senhora muito rica que chegou ao plano espiritual achando que ela ia morar numa casa igual a dela, lembra disso? Que ela tinha aqui na Terra. E quando ela chega lá, ela fala, nossa, mas essa casa tá linda, que jardim maravilhoso. Que bom, né, que eu estou chegando e vou para cá. E quem estava cuidando daquele ambiente todo lá falou para ela, essa casa aqui está sendo terminada para o seu jardineiro. E ela, né? Como assim? A minha, o jardineiro... então, né? Se essa é do jardineiro, eu nem quero ver a minha. Imagina a minha. E quando acaba, era completamente ao contrário. Por quê? Porque o jardineiro dela teve todo o merecimento de ir para um lugar, para uma casa daquela maravilhosa, e a dela era bem simples, bem simples. E aí Jerônimo colocava sempre a reflexão de que o que a gente faz aqui na Terra, que nem você está falando, a gente vai pegando um tijolinho, né, para construir a nossa energia, o nosso local do plano espiritual, lógico, sentido
figurada, porque nós construímos através da nossa mente, do nosso pensamento. Então, a importância do que a gente está fazendo, como a gente tem que refletir hoje, né, nessa lição, nisso, né? Você conheceu, não sei se você já fez o Caminho de Compostela, conheceu alguém que fez? Não, mas conheci gente que fez, sim. Né? E um dos amigos meu que trabalhou comigo fez esses 800 quilômetros em 30 dias lá, e ele falava que ele queria levar uma mala muito grande. O moço mesmo que estava vendendo para ele a mala, porque ele falou que era para essa caminhada, eles falavam para ele, não leva uma mala muito grande, porque conforme você vai andando, vai ficar cada vez mais pesada e você não vai ver que não precisa de levar isso tudo. E isso eu acho que entra completamente na nossa conversa de hoje. Porque como é que está a nossa mala? Né? Se a gente vai ainda... nós não vamos com uma caminhada de 800 quilômetros aí assim, né? Mas quanto mais a gente carregar nas nossas costas os bens materiais, mais vai pesar e mais vai dificultar a nossa caminhada. E ele acabou levando uma mala pequenininha na hora que foi comprar, porque o moço disse, você não vai aguentar andar 800 quilômetros com uma mala tão pesada. Aí ele começou a perceber que ele não precisava de muitas meias, precisava de pouquinha, não precisava de várias camisas, precisava de pouquinha. É uma lição para a gente. Saber lidar com a matéria é algo de grande relevância e importância para os espíritos, né? Afinal, nós sabemos que no mundo há Deus, espírito e matéria, né? E os espíritos cabem a cocriação e a manutenção, né, desses mundos materiais e a educação dos espíritos. Então, isso é o que nos cabe enquanto espíritos. Então, não dá a oportunidade de passar pela matéria, é justamente saber lidar com ela. E eu estava lembrando aqui, Celina, enquanto você falava, um querido irmão nosso, infelizmente não vou me lembrar o nome, mas semana passada ele fez a pergunta sobre, nossa, vocês sabem de algum tipo de pagamento que se dá na espiritualidade? A pergunta era mais ou menos assim, não me lembro exatamente como era formulada, mas o intuito era mais ou menos esse. Até disse ele, olha, tem a questão do bônus hora, mas depois, uma outra hora, a gente conversa. Eu acho que esse é até um bom momento para que nós possamos estabelecer esse diálogo, né? Porque nós estamos falando de propriedade, né? E o bônus hora, para quem não conhece, né? Para quem não teve a oportunidade de ler a obra de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, né? O bônus hora é uma espécie de moeda, entre aspas, né? Que as pessoas em nosso lar, na colônia espiritual nosso lar, elas têm essas moedas a partir de um determinado X de trabalhos prestados à comunidade. Mas não é que algumas pessoas falam, não, isso é capitalismo. Não tem nada a ver com... Nosso lar, a espiritualidade, né? A espiritualidade de uma forma geral, não é nem capitalista, nem socialista. É meritocracia. É meritocracia, o que é completamente diferente das duas coisas, né? Por exemplo, eu me lembro, Celina, daquele momento, não sei se é no primeiro livro, se é Nosso Lar ou se é em Mensageiros, acho que é Nosso Lar, é Nosso Lar, que o André quer vir visitar a sua família, a sua esposa, e falam para ele, não, você não está pronto. Ele teima e vem, chega aqui, ele desarmoniza-se e desarmoniza a todos do ambiente, né? E ele entende por que ele não poderia vir, retorna para nosso lar, continua o seu aprendizado, o seu estágio, os seus serviços prestados, até que ele coleciona uma quantidade X de bônus hora. E aí ele pode vir na casa, e você pensa, não, mas ele paga em dinheiro. Não é isso. Esse bônus hora é conhecimento. A partir do momento que você vai prestando um trabalho de caridade, de amor, de atenção ao próximo, de busca de educação, de busca de cultura, o seu psiquismo, a sua visão de mundo, a sua compreensão do mundo vão crescendo de tal forma que você, entre outras coisas, está preparado para ir em regiões mais densas e mais e com um psiquismo mais atabalhoado, vai por assim dizer, sem desagregar. Pelo contrário, você vai levar conhecimento até lá, né? Então, a gente não pode fazer essa comparação do dinheiro de nosso lar do dinheiro aqui. As duas coisas são completamente diferentes. Mas o que é comum nos dois casos, né, Celina? É que é exatamente a importância de você se saber usufrutuário,
não é teu, você fazer por merecer ter, e mais do que isso, fazer por merecer tendo, né? E sabendo aplicar, né, Celina? Não, é bem certinho mesmo, porque é uma conquista de méritos o bônus horas. A gente não pode comparar com o dinheiro nosso aqui da Terra. Realmente é uma coisa mais profunda, é uma coisa que a gente tem que fazer por onde merecer, porque aí já entra na conquista do espírito. E aqui a gente precisa ter essa divisão de ideia de que nada é nosso, a não ser realmente o que a gente conquistar. Já é um treino para conquistar, acumular bônus horas para nossas tarefas e para os nossos merecimentos lá em cima. A gente pensa que nem agora, né, nessa situação que a gente está vivendo, André. A gente não está precisando mais de tanta roupa, de tanto sapato, de tanta coisa que a gente sempre usava no nosso dia a dia, porque está se fazendo as coisas mais restritas, está se saindo menos, não está se podendo ir a festas, a shows, etc. Então, isso daí já é um treino para a mudança do nosso planeta, que vai para um nível um pouquinho melhor daqui a pouco, cada vez mais, para a gente ver que são outros os valores que estão sendo testados para a gente. Que nem as pessoas que vão viajar. Esse mesmo amigo meu que fez esse caminho de Santiago de Compostela lá, nossa, aprendi muito com ele, é lá do Rio Grande do Sul. Foi um dos gerentes nossos. E ele também, depois disso, ele conseguiu bastante coisa, viu? Teve umas mudanças de energia legal com essa caminhada aí. E depois ele ia ficar 3 anos, mais ou menos, fora do Brasil. E aí, imagina, né? Como é que estavam as coisas para ele levar, eles sempre com muito apego a tudo, porque, nossa, você vai ver a tua casa, tem muita coisa que a gente não precisa, e está muita coisa esquecida, muita coisa guardada, que a gente só vê quando a gente vai mexer, né? E aí ele viu que tudo que estava dentro da casa dele, ele arrumou em algumas malas para o que tinha que levar, porque o resto teve que doar. Ele ia ficar esses 3 anos e realmente ficou, e chegando lá ele teve que ir comprando as coisas. Aí ele falou que ele via, né, que no Brasil as malas dos brasileiros eram muito maior do que do pessoal que estava viajando para os lugares que ele ia. Quer dizer, o brasileiro tem mais jeito de comprar, mais consumista, talvez, não sei. Dois, que, né, das percepções desse moço. E então a gente vai vendo que a gente acumula coisas desnecessárias, materiais, e depois, quando vai precisando, devagarinho, e ele ficou esses 3 anos lá, ele já viu que tinha coisa demais de novo. E aí teve que novamente vender, doar, para trazer algumas malas que eram permitidas de volta para o Brasil. E isso foi um grande ensinamento dentro desse desapego, dessas doações, desse desfazer do que tinha material. Eu acho que a maior lição de desapego nossa, André, é o desencarne. Porque a gente vai começar a ver as pessoas mexerem nas nossas coisas, aí a gente vai ver como é que vai estar o nosso apego às coisas materiais. Eu acho que boa parte de nós, né, Celina, penso eu, pelo menos acho que uma parte considerável de nós que estamos nessa frequência aqui, eu acho que isso nós já entendemos. Evidente, desde que saibamos que estamos na espiritualidade, né? Porque tem muita gente que fica grudado na cama vai por mercatudo e o cara vai junto com a cama porque ele acredita que ele está encarnado, né? Para você que não sabe o que é o mercatudo, é um trabalho de vanguarda do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, um trabalho que vai ao encontro, né, disso que nós estamos estudando aqui hoje, disso que a Celina está nos trazendo, que é sermos bons usufrutuários da matéria, né? Então nós sabemos, por exemplo, que os recursos da Terra são finitos, eles não são infinitos, né? Então se nós continuarmos nesse consumismo, né, de você compra uma coisa, daqui a pouco não serve, você joga fora, polui o meio ambiente para comprar outra, nós não vamos chegar em lugar nenhum, ou pelo menos não vamos chegar em bons lugares, né? Agora, quando nós começamos a dar valor às nossas coisas, não nos serve mais, para quem mais pode servir? Por exemplo, o Mercatudo das Casas André Luiz. Então você, por favor, acesse lá o site das Casas André Luiz e veja se você está aqui na Grande São Paulo, né, principalmente, você pode, uma boa parte das coisas que você tem não te serve mais, por favor, doe. Se você não está aqui na Grande São Paulo, você pode ter certeza que tem muitos lugares, eu diria que praticamente todos do país, onde tem entidades que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? E que bom que isso existe, e isso na Europa, Celina, é muito comum, né? Na Europa é muito comum, as pessoas muitas vezes
deixam na calçada os móveis que não lhes servem mais e vem alguém, vai e pega. E não pense que quem pega é porque está necessitando. Às vezes um milionário pode passar e pode ver uma mesinha de canto e falar, poxa, isso me serve, vai lá, pega e leva para casa. Porque para eles é normal, principalmente em Portugal, em outros países também. Mas para eles isso é normal, né? Eles estão em busca... claro que eles não estão falando aqui dizendo que os europeus são perfeitos, né, Celina? Absolutamente. Não há civilização dentro da Terra perfeita. Estamos todos em provas e expiações. Eles têm algumas vantagens, nós temos outras. Ou melhor, eles têm alguns aprendizados que eles já fizeram e nós ainda não, e vice-versa. Mas a essência desse aprendizado de hoje é justamente sabermos que somos só usufrutuários. E a Celina citou das pessoas que se apresentam com a mão rígida, e eu já participei de trabalhos mediúnicos que a pessoa vinha junto com o guarda-roupa, junto com a cama, junto com a roupa, né? A pessoa partia para a espiritualidade, o filho, enfim, o parente, a esposa, não importa, doava para as casas André Luiz e o espírito vinha junto, muitas vezes bravo, né? E aí você tem que mostrar para o camarada que ele não precisa mais daquilo. Aquilo lá não tem mais nenhuma função na vida deles, né? Então, o desapego, sem dúvida alguma, né, Celina, é uma das grandes lições que todos nós precisamos aprender. Porque daqui, gente, a gente só leva mesmo aquilo que nós somos. Isso e é interessante, né, Celina? Porque isso todo mundo fala, mas poucos de nós verdadeiramente nos damos conta disso, né? De que o caixão não tem gaveta. Nós falamos isso, mas agimos muitas vezes crendo que nós vamos levar, e não vamos levar, né? E a gente ainda está muito apegado às coisas materiais, né? Tem uma frase, André, que fala que as coisas foram criadas para serem usadas e as pessoas foram criadas para serem amadas. E o problema é que o mundo está um caos é porque as pessoas estão sendo usadas e as coisas amadas. Isso é uma grande realidade. É uma inversão de valores absurda, né? E que nos coloca nessa situação. Aliás, muito se defende do ponto de vista psíquico e espiritual que isso faz parte desse cenário pandêmico, né? Que isso que nos parece... Gente, não foi só o fato de um vírus sofrer uma mutação partindo de um morcego para um animal para o homem, né? Não há fatos isolados. Tudo no universo é causal. Então, este nosso uso indiscriminado, irresponsável da matéria, né? Não como usufrutuários que de fato somos, isso nós não estamos fazendo, nós não estamos sendo usufrutuários, nós estamos achando que somos donos, né? E aí a gente acha que somos donos, nós podemos quebrar. Eu tenho uma péssima, ou melhor, uma ótima notícia. Na pedagogia divina, quebrou, você vai consertar. Ponto, né? E aí dói mais, então é melhor não quebrar. Mas vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho de hoje. Direis talvez que isto aconteça com a fortuna hereditária, mas não aquela que se adquire trabalhando. Lembrando que ele estava falando de pessoas inteligentíssimas e muito sábias no apego à matéria e no lidar com a matéria, e da noite para o dia perdem tudo, né? Vamos adiante agora. Sem dúvida nenhuma, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, pois uma propriedade somente é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á contas de um centavo mal adquirido em detrimento de alguém. Mas por que um homem deva a sua riqueza a si mesmo? Trará alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes não são muitas vezes inúteis? Se Deus não quer que estes a recebam, nada poderá prevalecer sobre a sua vontade. E aqui, mais uma vez, né, Celina? É importante a gente falar que isso não é que Deus vai tirar pura e simplesmente, mas através de leis conhecidas naturalmente, este bem muda de mãos, né?
Não, é certinho. Deus não tem esse tempo, até vamos dizer assim, entre aspas, de ficar cuidando, dizendo, não, olha, eu vou fazer. Não é Deus que faz justiça, é a nossa consciência, a lei dele que trabalha pelo universo e para a gente. Então, nós mesmos nos castigamos, nós mesmos vemos as nossas necessidades de aprendizado de acordo com as nossas atitudes. Como o André falou, olha, se a gente sabe que se a gente vai quebrar e vai ter que consertar, então é melhor não quebrar. Não é? E as coisas vão acontecendo de uma forma a nos empurrar para frente através do aprendizado e da vivência na nossa encarnação. Por isso que a gente encarna, para aprender, para mostrar se a gente realmente aprendeu aquilo que a gente está dizendo que aprendeu, ou na erraticidade, ou em outras ocasiões, quando a gente diz, não, olha, eu não preciso, se eu passar por isso aí, eu vou tirar de letra. Vamos ver se vai tirar mesmo. Né? Então é importante irmos em busca da nossa melhoria e de lembrarmos de viver a parte espiritual, a nossa conquista moral, ninguém tira de nós. Né? Então, nós temos que, de alguma forma, mesmo que seja, às vezes, aceitando alguns tipos de dores, ir nos burilando, nos lapidando, para que a nossa vida possa ir para frente, para que a nossa existência, a nossa condição espiritual possa ser melhorada e valha a pena a nossa reencarnação. Senão a gente vai perder tempo, não é, André? Pois é. E a gente já perdeu bastante tempo na nossa história, então vamos aprender a utilizarmos melhor o nosso tempo aqui. Vamos agradecendo aqui algumas almas queridas e amigas que nos deixaram mensagem aqui no facebook.com/TV Mundo Maior. Ulisses Sensato deixa boa noite para todos. Adréia Bruno, ela deixa boa noite também. Ela que é lá de Americana, interior de São Paulo. Adoro aí Americana, viu, Dré? Quente pra chuchu, mas adoro. Vivo sempre dando um pulinho aí nessa cidade. Meu sogro mora aí, uma cidade muito agradável. Luciana Dallavettia, ela que é de Tubarão. Tubarão fica em Santa Catarina, deixa o seu boa noite. Helena Rosa de Oliveira, uma boa noite. André, me senti tão feliz ao vê-lo aí agora. Ouvi na sexta-feira que você está nos deixando. Sinceramente, não estou desapegada para deixar de ouvir o Evangelho. Né? Fique conosco, você é sempre muito bem-vindo. Querida Helena, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que nós estamos passando o bastão para o nosso querido Júlio, né? Que muitos de vocês conhecem e que vai precisar das nossas melhores vibrações e orações, né? Enfim, sempre guardá-lo com muito carinho, assim como todos que trabalham na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, na Fundação Espírita André Luiz, né? Vai precisar das nossas melhores vibrações para seguir adiante na gerência desse projeto. Nós entendemos que estava na hora de passar o bastão, passamos com muita alegria para o nosso irmão Júlio, e agora nós nos colocamos à disposição da Fundação Espírita André Luiz, aqui no Evangelho, ou onde sejamos úteis, né? Graças a Deus, trabalho não falta para ninguém, viu, Helena Rosa? Então, assim, deixarei de ser, né? Estou deixando de ser o gerente de comunicações da Fundação Espírita André Luiz, mas continuo aqui naquilo que dependa de mim, evidente, continuo aqui à disposição da Fundação. José Alves, deixa o seu boa noite. Lourdes Aparecida Balieiro Dalto, boa noite, amigos queridos, gratidão sempre. A nossa querida Deise Manzano, aprendendo sempre, todos nós, querida. Verônica Farias, boa noite, amigos. Nanete Lievore, boa noite, meus queridos. Benigno Eusébio de Souza, muito gratificante a companhia de vocês. A sua também, Benigno. José Alves deixa coraçãozinhos. Vera Lúcia Palmas, boa noite, meus irmãos André e Celina e todos os nossos irmãos em sintonia com a Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Gratidão, feliz em compartilhar com você mais um dia em sua companhia. Está falando aqui com a gente a nossa querida Vera Lúcia Palma. Alguns WhatsApps que chegaram aqui. Chegaram uns tantos, Socorro Linhares, de Juazeiro do Norte, a Lia Márcia de Araraquara, mesma história, né? Estou triste por você nos deixar, mas te desejo que o Mestre Jesus esteja no seu novo caminho, te abençoando e intuindo. Péssima notícia, Lia Márcia, não estou deixando ninguém, tá? Mas é importante falar, André, que os seus horários também vai ter que bater com o do Brasil, né? É bom explicar um pouquinho mais, senão vão dizer assim, nossa, a FEAL não está querendo o André. Imagina, a gente quer agarrar o André aqui.
Pois é, não, a gente vai estudar um pouco para ver se a gente pode, inclusive, colaborar um pouco mais, né? Então vamos passar um período lá do outro lado do oceano, mas, se Deus quiser, acertando o relógio para continuarmos a ser soldados, né? E soldado no quartel quer serviço, e melhor quartel que a Fundação Espírita André Luiz não há. Pode haver iguais, mas melhor não há, né? Então estamos aqui sempre à disposição. Nosso querido Custódio Conrado Neto, ele que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Nossa irmã Ana Almeida Miranda, de São Mateus, em São Paulo. Ela diz aqui, ó, é só gratidão estar com vocês. A gratidão é toda nossa, nossa querida Ana Almeida. Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ariomar, de Santo Estevão, deixa o seu boa noite, sempre muito gentil. A Selma Gravina, ela que é de Juiz de Fora, deixa a gratidão. A Roseli, que ela é da Vila Matilde, só para dizer que amo essa dupla do Evangelho. Coisa boa aí, tá vendo, Celina? A Roseli. Beijo para Roseli, nós amamos também a todos. Coraçãozinho para você, Roseli. É isso aí, corações, Roseli. Mariana do Nascimento, André, você está muito bonito com essa barba branca. Olha, eu vou te falar, Marina, ainda bem que você notou, eu pintei esses dias de branco. Ficou legal? Gostou? Pintei esses dias, demorou 50... Não demorou isso tudo, não. Demorou 40 anos para ficar branco. Agora já faz tempo que tá branco já, viu? Mas vamos lá. Mas a nossa querida... tá aqui. E ela falou que você está muito bem de vermelho, viu? Está uma formosura de vermelho. A Marina do Nascimento. Marina, nossa, eu falei Mariana, mas é Marina. É Marina. Beijo para você, Marina. Todo o nosso carinho, viu? Muito gentil ela, né? Ela que é de Uberaba, Minas Gerais. Uberaba. A Leonice de Araraquara, que Jesus abençoe, né, a todos nós, que maravilha. O Daniel Alves de Marília, boa noite, André e Serena, ficamos muito felizes quando te vimos entrar no ar, já falamos sobre isso, né, querido Daniel Alves. Luiz de Santo André, deixa aqui, estou aqui acompanhando e sempre aprendendo muito. O que fica na terra são as coisas da terra, os valores do espírito o acompanham onde quer que seja, é isso aí mesmo. Ele até cita a fonte aqui, ó, o livro Cirurgia Moral. Não conheço esse livro, conhece, Celina? Não, nunca ouvi falar. Então, Luiz, amanhã você nos diz quem é o autor do livro, tá bom? Boa noite, André e Celina, que alegria de participar do Evangelho com você. Só temos muito a aprender, todos nós, querida Luzia, que é de São José do Rio Preto e de Uberaba, Minas Gerais. Boa noite, queridos irmãos André e Celina, muito aprendizado, gratidão. É a nossa querida Romilda Rosa, lá de Uberaba, nas Minas Gerais. Vamos ler agora o último trechinho do Evangelho de hoje. Pode o homem abusar, né? Usar e abusar do que tem impunemente durante a sua vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo que o homem a adquira, Deus quis recompensá-lo durante a sua vida, pelos seus esforços, coragem e perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se tornou causa de queda para si mesmo, melhor seria se não a tivesse o possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito de seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Conforme a gente fala, né, Celina? Chega pelado e sem bagagem na espiritualidade, né? É verdade. E a gente tem que lembrar também, André, que nós temos que passar pelo aprendizado de tudo. Não é? Da pobreza, da riqueza, da beleza, da feiura. E isso também, de acordo com a misericórdia do Pai, ele vai de acordo também com o que a gente aguenta, porque Deus não quer que a gente fique fracassando por aí. Tanto que a gente pode mudar e construir o nosso destino também. Mas tem situações que, de repente, a gente precisa passar para o aprendizado, porque a gente vê muitos que aí lutam e fazem um monte de coisa e não conseguem ter um pouco mais de bens materiais, às vezes lutam também por uma condição de saúde que traz de volta aquele problema. Então, quer dizer, tem certas situações que há a necessidade para o burilamento do espírito, não é, André? Sem dúvida, né, Celina? Mas também é importante que saibamos, né, que isso que a Celina está nos trazendo é uma verdade absoluta, porque isso nos permite que não nos revoltemos, e a revolta não resolve o problema de ninguém, mas não vamos desistir jamais. Então, assim, se a gente quer uma vida material um pouco melhor, façamos a nossa parte, né, para que tenhamos essa vida material um pouquinho melhor. Se ela não vir,
é porque não era para vir e está tudo certo, mas não vamos deixar de continuar buscando o nosso bem-estar espiritual em primeiro lugar e, por que não dizer, material também, mas façamos sempre a nossa parte. Celina, já estouramos o horário de hoje. Você quer que eu faça a prece final? A gente não combinou? Você quer fazer? Eu gosto de ouvir sua Então, prece poética. Então tá bom. Então, sendo assim, queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que podem, aqueles que queiram, cerrar os seus olhos. Para que possamos entrar nessa sintonia de amor e de paz que nos envolve nesse instante, muito especialmente, conectados por esta corrente de amor. Nós vamos recebendo dos nossos irmãos da espiritualidade amiga os fluidos regeneradores, curativos, fluidos que nos trazem felicidade, alegria de viver, força para que possamos sempre vencer os embates da vida, esperança, paz. Envoltos nessas energias amorosas, vamos pedindo o auxílio desses irmãos trabalhadores do Cristo, para que essas energias sejam direcionadas ao nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver abundância e prosperidade na geração de trabalho e renda, gerando dignidade para as pessoas, em um clima de trabalho saudável, ético, de cooperação. Pedimos também a estes irmãos queridos que nos auxiliem na higienização de nossos lares, para que aquilo que não nos serve, aquilo que nos deixa pesados e tristes, possa ser removido, transformado, e que energias de amor e de paz com Jesus sejam uma constante no hálito psíquico de nossas residências. Vibramos amor e paz por aquele irmão, aquela irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil, perda do emprego, da renda, o fim de um relacionamento, perda de um bem, algum problema de saúde, não importa qual seja a dor, o aprendizado, melhor dizendo, que essa criatura está passando, que ela possa ser envolvida por esses eflúvios amorosos e encontre o caminho de luz, o caminho de paz, que certamente a espiritualidade intui. Vibremos amor e paz para os nossos irmãos e irmãs que retornaram na data de hoje para a espiritualidade, principalmente aqueles que vão graças à Covid, que possam o quanto antes se dar conta de como são cuidados e amados no seu regresso ao lar verdadeiro. E por fim, como fazemos todas as noites, rogar o amparo e a proteção aos nossos irmãos e irmãs da área da saúde para que encontrem forças e sigam servindo seus irmãos de caminhada. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença à espiritualidade amiga, Jesus nosso mestre, a Deus nosso Pai, para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Celina. Muita paz para você. Ótima semana. Boa noite, André querido. Boa noite a todos que nos acompanharam. Que tenham uma noite abençoada, de refazimento. E nós deixamos aqui a promessa que a gente vai fazer o possível e o impossível para o André ficar com a gente no Evangelho do Lar e em algumas outras programações da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Fiquem com Deus. Obrigada, André. Obrigado, Celina, querida. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã. E nós retornamos amanhã com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Ótima noite para você. Beijo no coração. Você
Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.